O homem está condenado à liberdade. Frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre, autor desse grande romance A Náusea. É sobre esse romance que iremos falar hoje no nosso canal Leitura.educa, na nossa dica de livro de toda quinta-feira. Mas antes de mais nada, vamos à nossa vinheta. Ok, turma. Mais uma vez eu peço, se caso você tenha chegado até aqui, você esteja assistindo mais esse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, certo? Se inscreveu, ao assistir nossos vídeos, deixa aquele seu joinha, que é muito importante, certo? Muitas das pessoas que assistem o nosso canal, que assistem a maioria dos vídeos na internet, eles são de relevância, entretanto, eles não deixam o like. O like ajuda muito, ok, gente? Além de se inscrever, é lógico. Bom, gente, hoje trataremos, certo, dessa grande obra do filósofo francês, como eu já disse, Jean-Paul Sartre, A Náusea. Esse romance, ele vai ser escrito entre as duas guerras, ou seja, nós vamos ver Sartre como um filósofo, uma pessoa bastante controversa, querido por uns, não muito querido por outros. Ele vai passar por esse período de guerras, inclusive ele vai se alistar na segunda, ele vai participar, ele vai ser preso em um campo de concentração, vai conseguir fugir, e tudo isso vai acabar se refletindo um pouco na sua obra. Essa obra, Náusea, esse romance, ele é um romance intenso, gente. É um romance que temos que ler com calma e com muita análise. E faz-se necessário conhecer um pouco do autor e do seu pensamento filosófico, inclusive que vai permear vai ter ideias desse livro e também outro que ele lançou também muito conhecido, que é o Ser e o Nada, certo? Nesses dois romances, juntamente com outro que agora eu não me lembro, dois livros, são 3 livros que trazem uma mesclagem desse pensamento dele, que é do existencialismo, certo? É tanto que eu fiz algumas anotações, porque é um livro que você tem que estar lendo e observando, fazendo aquela análise. Eu, pelo menos, aqui agora é uma opinião minha, eu não recomendo muito para iniciantes e para quem não conhece a obra de Sartre. Pelo menos um pouco da obra de Sartre, certo? Então, esse romance de início, quando ele estava sendo escrito, nós vamos ver que Sartre ele vai nas suas obras querer fazer essa ligação entre literatura e filosofia. E muitas vezes, quando ele estava escrevendo esse romance, A Náusea, aqui nós temos uma edição da editora Nova Fronteira, não é isso? Uma bela edição, como eu já disse, não ganho nada pela editora, mas indico, porque o que é bom a gente tem que indicar, não é isso? Boa edição, gostei da leitura, a formatação, certo? Então, esse romance, ele, para você ver como é complexo, o Sartre, quando estava escrevendo, quando sua mulher foi observar, analisar, fazer análise, ela percebeu que aquilo dali estava saindo mais como um tratado filosófico e não como um romance. Então foi através dessas indicações da própria mulher que ele foi transformando para trazer para um romance. Ele vai ter aí mais ou menos uns 4 anos trabalhando nesse livro. Vai ser lançado, vai ter grande sucesso. Não sabemos se vendeu muito, mas teve grande sucesso. Não é isso? Esse romance. De início, ele era para receber, era para ter o nome de. Como é que se diz? Ele estava buscando o nome, deixa eu me lembrar agora, Melancolia. Seria Melancolia. Por indicação do seu editor, acabou ficando, como ele percebeu, quando o editor leu, percebeu que se referia muito à questão da náusea, tudo, que é uma certa melancolia, tudo, então esse sentimento nessa ânsia que nós temos, ele traz essa comparação com o tédio. Então, o editor achou melhor dar o nome de náusea, e foi o que ficou, certo? Nós vamos ter aqui como temática o tédio da existência, essa questão também, outra questão que ele trata bem é o contingenciamento,
Segundo esse contingenciamento da obra de Sartre, ele diz o quê? Que as coisas não acontecem por necessidade. Elas acontecem por acaso. Não necessitaria acontecer. E nós vamos ver um pouco dessa descrição no romance. Você tem que ir fazendo essas análises. É por isso que eu digo que aqui é um livro tenso. Você tem que fazer outras leituras, tem que conhecer um pouco do autor também para conseguir compreender. Agora, em si, é um livro fantástico. É um livro que nos prende. Eu, pelo menos, acho assim, muito bom, muito bem escrito, muito bem formulado, certo? E nos enriquece muito. Bom, eu trago aqui agora um pouco da questão sobre o enredo. O enredo, nós vamos ter o personagem principal, que é o Antoine Roquetin. Ele é um historiador, certo? Que já viajou muito, já viajou por muitos lugares. E ele vai para uma cidade chamada Beauville para fazer a biografia, o estudo de um certo marquês, que é o Marquês de Rolebon, certo? E lá ele vai como é que se diz, vai tendo essa relação dele com a cidade, com os acontecimentos da cidade, todo esse estudo. Quando menos espera, ele acaba conhecendo muito dele mesmo. E aí vem essa questão do tédio, da náusea, que ele faz toda essa descrição. Nós vamos ver a questão dos personagens que se relacionam com ele. Personagens quase que fictícios, poucos nomes, como tem um mesmo que ele chama de autodidata, uma antiga namorada que ele chama de Anne, certo? Então você vai ver que a todo momento... E o final, um final bastante interessante, e lógico, eu não vou dar spoiler aqui, certo? Mas é uma obra fantástica, uma obra gostosa de se ler. Assim, aqui esse romance, ele é escrito como se fosse um diário desse historiador Roquetin. É tanto, ele buscou tanto da veracidade a essa história de que é um diário, que é desse historiador Roquetin, que no início ele faz uma certa citação para explicar essa questão, para dar mais veracidade. Eu vou trazer aqui para vocês, só esse início aqui para vocês verem, a nota do editor, como se fosse a nota do editor. Aí aqui ele traz a nota do editor. Aí ele diz assim, ó, esses cadernos foram encontrados entre os papéis de Antoine Roquetin e estão sendo publicados sem nenhuma alteração. A primeira página não está datada, mas temos boas razões para supor que ela antecede algumas semanas o início do diário propriamente dito. Teria então sido escrita o mais tarde, por volta do início de janeiro de 1932. Nessa época, Antoine Roquetin, após haver viajado pela Europa Central, África do Norte e Extremo Oriente, tinha se fixado havia 3 anos em Beauville, para aí concluir suas pesquisas históricas sobre o Marquês de Rolembon, certo? Então aqui é como se fosse uma nota, e você vai ver a todo momento que ele é escrito realmente como um diário. Você vai ter ali cada capítulo, nós vamos ter ali a data, vai ser como se fosse uma data, o dia, o horário do dia em que foi tendo aqueles acontecimentos que ele ia descrevendo. Então é um livro riquíssimo. Aqui nesse momento eu trago ele apenas como dica, gente. Futuramente, como eu já disse a vocês, eu estou planejando, já estou começando a elaborar um blog do canal, onde eu vou estar trazendo algumas resenhas mais detalhadas sobre os livros que eu estou lendo, certo? Até para ajudar, e teremos outras coisas também dentro do blog, como eu já disse, além de ser professor, também escrevo poesia, já tenho algumas obras, alguns textos publicados em antologias poéticas. E lá nós vamos estar trazendo isso e alguma coisa também para você ler, do participante desse grupo. Também logo estaremos lançando o Instagram do canal, ok, gente? Onde teremos também muita dica. Então, nossa dica de hoje, de livro dessa semana, é o romance A Náusea, de Jean-Paul Sartre. Romance muito interessante, um romance muito apaixonante, vamos dizer assim, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi minha leitura do mês de junho. Fechei com essa leitura as minhas leituras do primeiro semestre.
agora já estou lendo o meu segundo semestre e na próxima quinta, ou melhor, próximo do final do mês, eu já trago para discutir com vocês a minha primeira leitura do segundo semestre, como eu fiz no outro vídeo, aquela lista. A lista ajuda muito, gente. Se você é uma pessoa que quer ser leitor, quer continuar lendo, mas às vezes fica se perdendo por conta de ter uma coisa, tem outra. Hoje eu leio, amanhã eu leio e acaba não lendo nada. Faça uma lista, faça uma organização dentro dos seus padrões, lógico, dentro das suas necessidades, e vai fazendo uma lista, porque aí você vai buscando cumprir. E quando menos você espera, você já leu. Foi assim que eu comecei. Fechei o segundo semestre com 6 ou 7 livros lidos, certo? Para mim já é uma vitória para quem ficou um bom tempo parado. E vou continuar e com fé em Deus cada vez mais aumentando. E espero que vocês me sigam também. Estamos aí para qualquer dúvida, certo? Estaremos juntos no nosso canal Leitura.educa e futuramente em outros canais também, como o nosso blog e o nosso Instagram. Ok, gente? Fica aqui a dica de livro, A Náusea de Jean-Paul Sartre. Boa leitura e lembre-se, ler é sempre bom, é sempre desafiador. Um abraço e até a próxima.